Por que você não está aprendendo inglês? That's a really good question. Hey guys! Bom, aqui quem fala é a Sara Scarcelli. Eu tô com um convidado muito especial, que é o senhor Scarcelli, o meu pai. Oi, tudo bem? E a gente tava falando aqui em um vídeo como que você pode aprender inglês depois dos 40, depois dos 50, porque foi o que ele conseguiu, né? A gente descobriu como que ele podia, né, sair dos perrengues que ele tava contando, ele teve muita dificuldade. Ele, se sentiu muito frustrado, achava que ele nunca ia conseguir aprender inglês, que o problema estava nele. E quando a gente finalmente conseguiu entender o porquê e poder entender o que te trava, é transformador, é como se mudasse uma chavinha e você percebesse que tudo é possível e que é sim possível você aprender inglês. Então é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um dos motivos pelo qual você não está aprendendo inglês e como que você pode aprender inglês. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para você ficar por dentro de cada vídeo novo que eu postar, sempre quando a gente estiver ao vivo. E também, se você quiser saber mais sobre o nosso curso online ou presencial, clique no link que tá na descrição desse vídeo para você descobrir como você pode aprender inglês de uma vez por todas e não ter que mais passar por nenhum perrengue desses, né? Isso aí. Então vamos lá, vamos falar sobre por que, né, as pessoas não estão aprendendo inglês, qual que é uma dessas falhas, por que elas se travam tanto. Bom, no vídeo passado nós falamos, um dos principais problemas é por você estar estudando uma metodologia que ela não foi desenvolvida para você. Essa metodologia, ela tenta dar um acabamento no seu inglês. É como se você tivesse que dar um acabamento numa parede e a parede ainda não existe. Está tentando dar um acabamento no seu inglês, só que o seu inglês não existe. Então eu ficava muito frustrado cada vez que eu tentava aprender inglês e o professor, você entrava na sala de aula e ele falava assim, only English, né? Só falar inglês. Só que como que você vai desenvolver uma conversação com uma pessoa que ela não tem ainda inglês na cabeça dela? Você, quando está num país estrangeiro, inglês o tempo todo, exposto àquele idioma por, no mínimo, 10, 12, 15 horas por dia. Então, se você fica 6 meses, num ano, você ficou exposto a 4.000 horas de aula, né? Então, você não tem como competir. Esse método de você ficar exposto ao idioma é como se você tentasse entender um filme em chinês. Você pode ficar 1 milhão de horas ali naquele convívio ali, ouvindo. Fica quase impossível você aprender. É verdade. E também no exterior são dois lados para essa moeda, né? A gente também já teve muito caso de aluno que, na verdade até hoje, alunos que estão lá fora e justamente para aprender inglês não aprenderam. E aí acabaram se matriculando, aprenderam com a gente pra praticar lá fora. Como também tem pessoas, né, que vão pro exterior e ficam em comunidades de pessoas que só falam português e não consegue ter essa interação tão grande com o idioma. E tem pessoas que até têm essa interação grande, mas fica o inglês meio macarrônico, porque ela não foi apresentada a lógica certa do idioma, que faz com que ela possa construir suas frases. Então ela vai pegando um pouquinho ali, pegando um pouquinho aqui, e meio que se virando, né? Só que com isso ela vai pegando vários vícios de linguagem, falando muitas vezes gramaticalmente incorreto, e isso também gera muita insegurança nela também. Two potatoes, large. You would like a parfait, yogurt, or frappe? Frappe. Deu certo, não. E também tem as porcentagens das pessoas que até conseguem aprender inglês e se saem muito bem, são pessoas mais autodidatas, que já tinham um conhecimento prévio. Então a gente já vê todo esse tipo de resultado, né, ou falta de resultado, que acontece quando você vai pro exterior para aprender inglês. E eu diria para você que esse método importado, ele é um método certo, porém usado no lugar errado. Porque talvez lá fora até faça sentido você usar isso, porque você está altamente imerso exposto, já, né? Agora, o que não faz sentido você usar essa metodologia aqui no Brasil, né? Então não faz sentido, porque você tem 2 horas na semana ou 4 horas na semana, e aí como que você vai aprender? Se você não tiver uma metodologia que realmente entenda essa sua dificuldade, né, e resolva, uma ferramenta que te resolva o problema, dificilmente você vai acabar resolvendo esse problema, né? Sim. Então esse método importado, ele definitivamente, ele não
agrega, ele mais atrapalha do que ajuda, Sim. né? Porque as pessoas pensam que elas estão tendo um aproveitamento, mas na verdade ela está pagando para se travar e você acha que o problema é seu. Então, a gente nesses 23 anos com escola de inglês, a gente viu muitas pessoas travadas e eu mesmo fui uma delas, que eu já contei, né? Que eu achava que eu jamais iria aprender inglês. Eu sempre fui autodidata para quase tudo que eu fiz, só que esse autodidatismo em inglês não funcionava. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar a lógica. Eu não conseguia enxergar a lógica. E tudo na vida tem uma lógica. Era isso que eu ia falar Né? também. Tudo na vida tem uma lógica. Por exemplo, você vai aprender música, tem uma lógica. Tudo tem lógica. Qualquer coisa, matemática tem lógica. E qual que é a lógica do material importado que é usado para ensinar inglês? É justamente isso. Ele não é usado, ele foi colocado para ensinar inglês, mas ele não foi criado para isso. Ele foi criado para aperfeiçoar. A gente até comentou isso ponto. Então por isso que ele falou assim, ele pode até ser o material certo, mas no país errado. Porque pensa assim, você vai aperfeiçoar aquilo que você já tem, como eu tava falando das paredes. Você vai fazer um acabamento numa parede que já existe. Então imagina você tá começando inglês, aí você vai utilizar um material importado que a lógica por trás dele é pra aperfeiçoar. Que nem o nosso material de português, que a gente vê na escola, a gente vê material de português na escola, acho que com 12 anos. Então a gente já passou 12 anos falando português, já sabe ler, já sabe um monte de coisa, já fala super fluente, mas aí a gente só precisa aperfeiçoar, entender alguns pontos, né? Se tornar mestre do idioma ao longo desses anos, e são anos também na escola, mas é pra aperfeiçoar o português que a gente já tem. E aí imagina só como realmente é ilógico, né? Pegar um material importado ou a cópia de um material importado, porque tem materiais aqui no Brasil que são cópias desses materiais importados, que justamente causa essa trava que o Scarcelli tá falando. Oh, now I see. Now I get it. Como que eu vou conseguir me comunicar? Como que eu vou conseguir aperfeiçoar se eu não sei nem falar, eu só sei repetir, né? O que a gente aprende na escola é repetir, né? The book is on the table, this is the pen. Então, como que eu faço pra partir disso, com esse material, conseguir me comunicar? Não dá. E esse material, inclusive, ele é bem estranho, né? Que não é aquele estranho, ele não foi feito com esse contexto. Então, ele divide as estruturas de forma como você não usa no seu dia a dia. Sim. Por quê? Porque o objetivo dele não é mostrar como que é a questão ali do idioma em si, mas a questão é ele mostrar como se comporta o material. Então, fazendo uma analogia aqui de uma outra situação, é assim, é como se você estivesse tentando aprender a dirigir e ao invés de você ir numa autoescola e aprender a dirigir, né, com a mão no volante, testando as ali, marchas, você entrasse numa oficina mecânica e começasse a estudar o carro. Então, você está estudando sobre o carro. É a teoria versus a prática. Isso, né? Exatamente. Então, o método tradicional, ele joga você literalmente estuda a língua inglesa. E, na realidade, você não quer se tornar catedrático numa língua inglesa. Você quer apenas se comunicar, você quer falar o que você fala, você quer ouvir o que você... você quer entender o que você ouve, você quer ler e conseguir compreender. Então, você quer escrever, né? Porque também, às vezes, a pessoa até consegue ouvir, né? Por dedução, ela vai entendendo, né? Então, por exemplo, se eu falar para você assim, fala para mim, ela é cínica, né? Você pode até saber falar X, mas aí, ela é. né? Então, ela é... Mas se você não souber o que é cínico em inglês, você não vai conseguir montar. Agora, se alguém falasse para você, she's cynical, aí você deduziria, né? Por quê? Então, em inglês é uma questão assim de você saber codificar e decodificar, porque em inglês, assim como toda língua, é um código. Né? Então, quando você entende o código, entende o código de português. Né? Então, eu tenho que aprender a codificar e decodificar. E esse método que vem para cá, ele não vem com esse objetivo. Ele vem com o objetivo de te dar a regra, o comportamento da língua. Então, é como se você fosse na oficina mecânica, ele te dá a regra do carro. Né? O funcionamento do carro, para que serve a embreagem, se o carro é automático, se não é. Ou seja, você vai ficar um craque em carro, você só não vai dirigir. Eu tô passada, chocada.
Mas tem uma forma de você aprender, né, com a gramática aplicada, por exemplo, que é diferente da gramática explicada, né? Isso, que bom que você tocou nesse assunto, porque qual que é a diferença da gramática aplicada e a gramática explicada? A gramática aplicada é você fazer a gramática de forma correta, só que você faz fazendo. E a explicada tenta treinar o teu cérebro para você entender uma coisa que você não está vendo. Isso, é como se você estivesse cego, assim. E fala assim, isso é assim, tá, mas e aí, como que usa isso? De que jeito que usa? Não, quando é isso, você usa aquilo. Quando é aquilo, você usa isso. Então fica no campo da teoria, não fica no campo da prática. Sim. E esse é o maior desespero que eu tinha quando... Eu não sei o que é isso em português, caramba, né? Literalmente não sabia mesmo, né? Porque o que é uma voz passiva, o que é um gerúndio, né? O que é um verbo regular e irregular. Você já percebeu que as pessoas vão na escola, a primeira coisa que elas falam assim, ó, decora essa lista de verbo aqui irregular. Isso aqui é irregular. Mas quando que usa um, quando que usa outro? Não, aqui quando usa um é assim. Cara, como que eu vou aprender inglês desse jeito? Né? Então, uma das técnicas é você ensinar a regra e logo em seguida você já usa a exceção. Aí você fica tudo confuso, né? Qual que é a exceção, né? E de repente a exceção é 10% só. A regra junto com a exceção, porque aí você confunde o indivíduo, né? Você tá obrigando ele a se tornar mestre daquele comportamento, daquela regra, sem ele ter tido tempo de aprender o normal primeiro, né? Então, assim, calma, respira. Primeiro ele precisa aprender, né? A começar a falar, começar a construir suas frases da forma que ele já usa no português. Então, que nem ele tava falando da codificação, ele pegar o idioma dele como base, passar pro inglês, e aí, conforme o tempo for passando, as exceções vão aparecendo, aí ele vai se adaptando e deixa tudo mais leve, tira aquele peso das costas de você ter que ficar memorizando um monte de coisa, porque quando a gente foi aprender os verbos irregulares, a gente já sabia falar os verbos irregulares. A gente já falava, às vezes a gente podia falar errado, podia, mas a gente tava lá só pra corrigir um detalhe ou outra. Agora no inglês, imagina, você não sabe se comunicar, então como que você vai... Não existe um detalhe pra corrigir, é como se você tivesse que sair corrigindo tudo, porque a pessoa já não sabe nada. Então fica realmente muito pesado aprender inglês assim. E a grande importância de você falar sobre regras gramaticais é porque, assim, quando a gente fala não tem regra, também não é bem assim, porque a regra você tem, você usa a regra, né? Você vai falar o inglês corretamente. Só que a gente não vai dar ênfase na explicação. Sim. A gente vai partir para como faz. Então você aprende a fazer fazendo. Então você vai falar de forma correta, gramaticalmente correto, às vezes muito melhor do que qualquer outra pessoa que estudou gramática. Por quê? Porque quando você estuda algo, não significa que você assimilou algo, né? Sim. Agora, quando você usa algo de forma correta, você vai saber usar de forma correta. E é uma das coisas, umas primícias que nós temos aqui, é que quando um nativo conversa com os nossos alunos, eles ficam impressionados porque aquele aluno ele fala de forma gramaticalmente correta. E é isso que é a graça de tudo isso. Então é você estudar a gramática, mas pela gramática aplicada e não explicada, que essa é a grande sacada do processo. Eu posso até falar sobre isso num outro vídeo mais específico, mas só pra você saber. Nas aulas ao vivo, claro, usando o nosso método, mas nas aulas ao vivo, o aluno que me acompanha ao vivo, ele já vê, por exemplo, o verbo to be, mas sem perceber que ele está vendo um verbo to be, mas ele está aprendendo o verbo to be comigo e aprendendo corretamente. Então já tira aquele peso, tipo, o verbo to be é assim, assim, assado, essas são as regras, e é assim. Não é dessa forma, a gente faz na prática, o aluno já tá lá ao vivo criando as suas frases, depois eu falo assim, só pra saber, você tá sabendo super bem do verbo to be, hein? Só pra você saber. E é isso que acontece com o nosso aluno. É o verbo na prática, é o processo da prática. Né? Isso que é muito diferente. Eu quero saber a sua opinião, como que você passou, né, com relação à gramática, como foi o seu estudo,
se você sabia já dessa diferença da gramática aplicada com a gramática explicada e também os tipos de materiais, como que era pra você estudar com esse tipo de material importado, se você já tinha percebido isso. Conta pra gente a sua história, a gente vai ler os comentários, faça perguntas, que com base nas perguntas a gente vai voltar aqui pra responder as suas dúvidas, tá bom? Legal. Thank you so much, muito obrigada. Estou amando fazer os vídeos aqui com o meu pai, poder trazer mais histórias e te ajudar a entender por que você não está aprendendo inglês, principalmente para você saber como você pode aprender inglês, tá certo? E tá no link aí na descrição de como você pode aprender inglês de verdade. Isso, então clica no link para você saber como que você pode resolver isso de uma vez por todas. Lembrando que satisfação garantida é o seu dinheiro de volta. Se você não aprender inglês, a gente devolve o seu dinheiro. Aí a gente pede uma foto e coloca num quadro aqui. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. So thank you so much for watching. Muito obrigada também. E a gente se vê já no próximo vídeo. A gente vai continuar falando por que você não está aprendendo inglês e como você pode mudar isso, alright? So, I'll see you next week or See you soon. every day on social media. Bye guys! See you! Por que você não está aprendendo inglês? Quer fazer comigo? Hey guys? 1, 2, 3 e... Hey guys! Esse método de você ficar exposto ao idioma é como se você tentasse entender um filme em chinês. Você pode ficar 1 milhão de horas ali naquele convívio ali, ouvindo. O que é uma voz passiva, o que é um gerúndio, né? O que é um... A gente já sabia falar os verbos irregulares. A gente já falava, às vezes a gente podia falar errado, podia, mas a gente tava lá só pra corrigir um detalhe ou outro. Não, quando é isso, você usa aquilo. Quando é aquilo, você usa isso. I'll see you next week or Sim. every day on social media. Bye guys! See you!